Olá, eu me chamo Sofia, sou atleta de futebol de mesa do Clube FMC e hoje eu estarei conduzindo o Abemos Papo. Abemos Papo. Um oferecimento. Liga FMC TV, o canal do futebol de mesa, 12 toques na Bahia. Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Abemos Papo aqui em Conquista. Hoje eu vou conversar com o Felipe, o fundador, criador do Clube FMC, também conhecido como meu pai. Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Abemos Papo e hoje a gente vai bater um papo falando sobre um pouco para vocês conhecerem a Liga Clube FMC. Então, eu vou te fazer uma pergunta que muitos devem querer saber, né? Como e quando surgiu a Liga Clube FMC? A Liga Clube FMC já era uma ideia antiga nossa, né? Para quem não sabe, nós somos do Rio de Janeiro e nós viemos para a Bahia há mais ou menos 5 anos, né? Por necessidade de outras atividades profissionais que nós tínhamos. A gente não veio diretamente para Vitória da Conquista, a gente veio para Chapada Diamantina, para a região da Chapada Diamantina, e com o desenrolar do tempo, a gente tinha já a intenção, quando a gente veio para a Bahia, de não criar um clube, mas manter a atividade esportiva que a gente tinha no Rio de Janeiro, que uma delas é o futebol de mesa. A gente sempre foi uma família, antes de eu ter a minha família, eu sempre vivi numa família extremamente esportista, né? Meu irmão fazia natação de travessia, a minha irmã fez ginástica rítmica, eu sempre fui atleta de vários esportes e quando eu formei a minha família, a gente continuou esse hábito de fazer esporte. Surfava, andava de skate, né? Já fez frescobol e o futebol de mesa sempre foi presente na minha vida porque é um esporte que eu sempre pratiquei desde criança. E a gente tinha o interesse de continuar mantendo isso aqui na Bahia por surpresa minha, a gente quando chegou descobriu que o futebol de mesa não era um esporte muito conhecido. Na verdade, ele era um esporte totalmente desconhecido em muitos lugares do estado, né? Ele é muito forte na região da capital e da região metropolitana e em algumas cidades do interior, mas a Bahia, geograficamente falando, ela tem tamanho de país, né? Então, a gente entende que é difícil, né, fomentar, propagar o esporte em extensões muito grandes. Então, aí é que surgiu a ideia da gente, então, criar um clube, né? A minha formação me permitiu que a gente pudesse pensar em criar um clube para que a gente pudesse fomentar o esporte, mas paralelamente a outra atividade empresarial que eu tinha. Dito isso, a gente chegou um momento que a gente optou a parar a atividade profissional que a gente exercia vindo para Bahia e se dedicar 100% à criação e à fundação do esporte aqui, né? E aí sim a gente optou a procurar uma cidade maior que a gente pudesse implementar os projetos que a gente idealizou para a Liga Clube FMC. Sim, mas o clube, ele é tradicional ou ele é de uma natureza diferente? Então, aí a gente entendeu que a gente conseguiria atuar melhor, né? Por ser uma modalidade que não é muito conhecida, a gente entendeu que se a gente seguisse o caminho convencional, ou seguisse o caminho tradicional, a gente teria muita dificuldade. E do que eu estou falando? Ainda hoje, a grande maioria dos clubes, a grande maioria das instituições esportivas do país configuradas através de associações, através de instituições associativas.
Então, o esporte no país ele foi fundamentado, baseado nesse critério, né? Hoje, para você ter um clube, hoje não, antigamente, para você ter um clube, você tinha que criar tecnicamente dizendo, uma instituição privada sem fins lucrativos, uma associação, né? Conhecida como associação, como ONG, algo desse tipo. Através da Lei Pelé, através da Lei dos Esportes, foi permitido, né, modificações nesse critério. Então, você ainda tem, a maioria dos clubes são clubes associativos, de instituição privada sem fins lucrativos, mas hoje existem outras modalidades, como a SAF no futebol, que as pessoas acreditam que a SAF é uma empresa. Não, na verdade, ela não é uma empresa. Ela é uma administradora de uma modalidade, uma modalidade esportiva dentro de uma instituição associativa. Então, por exemplo, quando a gente fala que o Bahia virou empresa, não. O Clube Bahia, o Bahia, ele é um clube associativo. O que se tornou profissional, empresarial, foi apenas o futebol do clube. As outras atividades do clube associativo, como natação, judô, basquete, todo e qualquer, inclusive as atividades sociais, isso continua a cargo da administração do presidente do clube, dessa instituição, instituição sem fins lucrativos. Então, o clube tradicional brasileiro, ele não é uma empresa, ele não tem CNPJ de empresa, ele tem CNPJ de associação. A FMC é diferente, a FMC por não ter adeptos da modalidade, a gente optou em criar um clube de empresa, né? O nosso CNPJ é um CNPJ de empresa. Então, por causa disso, a gente consegue criar projetos para desenvolvimento da modalidade aqui em Vitória da Conquista. Mas você já pensou em colocar outras modalidades esportivas no clube? Porque normalmente, por natureza, o clube ele abraça várias modalidades, né? A FMC ela tem uma origem diferente. A FMC ela é um clube de futebol de mesa e especificamente no futebol de mesa da regra dos toques, né? Então ela é um clube que se dedica hoje se dedica a desenvolver, a fomentar e a crescer o futebol de mesa na região sudoeste da Bahia. Então ela se dedica a desenvolver o futebol de mesa da regra 12 toques aqui no interior da Bahia. Se futuramente, depois que o futebol de mesa for uma verdade, for uma modalidade esportiva já estruturada, já bem desenvolvida no clube e na região, aí pode-se pensar em criar outras modalidades de salão. É um critério nosso, um critério que os esportes que a gente vai apoiar futuramente são esportes de salão, tá? Não são esportes ao ar livre, são esportes de salão. Então, de repente um xadrez, um tênis de mesa, uma bocha, todo o esporte de salão poderá ser bem-vindo, mas a gente tem tanto trabalho ainda pela frente em fomentar o futebol de mesa 12 toques, que isso ainda não é uma ideia que passa pela nossa cabeça no momento, porque a gente tem várias outras cidades que a gente pode atuar. A gente precisa estabelecer Vitória da Conquista como nosso epicentro, como o centro do futebol de mesa, não só da Bahia. A gente tem projetos que a gente vai transformar a Vitória da Conquista no centro do futebol de mesa do Nordeste, não desmerecendo as outras iniciativas, pelo contrário, as coisas têm que ser trabalhadas em conjunto, mas a gente entende que geograficamente Vitória da Conquista ela tem uma vantagem
dentre as outras. Porque Vitória da Conquista ela é praticamente o centro do Brasil, é no centro do Brasil. Então, como ela é no centro do Brasil, é mais fácil a gente conseguir competições maiores. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, né? E se puder fomentar, pensar em sonhar grande, trazer um Mundial de Futebol de Mesa 12 toques para aqui, para a Vitória da Conquista. Por quê? Porque ela ajuda para os atletas que estão no hemisfério norte, que não precisam descer tanto para o sudeste como para o sul, e também é bom para o pessoal do sul, do sudeste, que não precisa subir tanto o país. O país ele tem extensões continentais, então esse traslado, esse trajeto, né, de competição é caro e demorado. Então, você ter uma região, você ter Vitória da Conquista, que fica ali, quando a gente fala no meio, figurativamente, né? A gente está no meio do país, a gente tem a responsabilidade de criar uma estrutura para que a confederação, por livre e espontânea vontade, perceba que a Vitória da Conquista é o futuro do esporte como desenvolvimento de competições grandes. Entendeu? Agora, uma dúvida que muitos devem ter. Qualquer pessoa pode participar do clube? Sim, qualquer pessoa pode participar do clube. A gente tem em comum, como todo e qualquer clube, que a pessoa tenha a iniciativa de se associar, né? Ela tem a iniciativa de vir ao clube e pedir para se associar. O clube, ele, como todo e qualquer clube, ele tem uma taxa de mensalidade. A gente hoje, por estar chegando em Vitória da Conquista, a gente está oferecendo às pessoas o título de sócio contribuinte sem nenhum custo, né? A gente sabe que todo e qualquer clube, para você entrar de sócio, além de você pagar uma mensalidade, você precisa pagar o título de sócio, né? Por exemplo, como eu disse, a família do meu pai, desde criança, a gente frequenta um clube tradicional do Rio de Janeiro. E todos nós, minha mãe, meu pai, meus outros 2 irmãos, todos nós tínhamos o título de sócio. Meu pai, quando eu completei 6 anos, meu pai me deu de presente o título de sócio proprietário do clube. Então, até hoje eu sou sócio proprietário do Clube Olaria Atlético Clube. O meu pai era sócio proprietário do Clube Olaria Atlético Clube. Foi um político, um gestor importante dentro do clube. Então, a gente tem essa cultura do clube. E todo clube, seja ele grande ou pequeno, você precisa comprar um título de sócio. Na FMC, isso não vai acontecer. A gente não está, no momento, cobrando título de sócio. Não que a gente não precise, porque a gente tem muita infraestrutura para melhorar, né? O estúdio a gente fez por recurso próprio, tudo isso, mas a gente entende que, por ser uma modalidade nova na cidade, a gente está doando essa titularidade, e a única coisa que o associado paga é a mensalidade, né? Hoje a mensalidade ela tá no investimento de R$ 120 por mês, só que se a pessoa pagar até o dia 15 de cada mês, ela paga apenas R$ 80. Entendeu? Então, quer dizer, é um clube onde as pessoas podem frequentar à vontade, elas não pagam também pela oficina, né? Aqueles que não sabem jogar futebol de mesa e querem aprender a jogar futebol de mesa, qualquer associado não paga por essa oficina. A única coisa que a gente exige por organização da instituição é que essas oficinas serão agendadas, né? Elas serão agendadas. O que quer dizer isso? Será a hora marcada, né? Então, o associado que quiser aprender com um monitor, né? com a pessoa que vai transmitir o conhecimento,
ela precisa ser agendada. Então, eu só posso às segundas-feiras, 3 horas da tarde. Então, aquele horário, segunda-feira, 3 horas da tarde, a pessoa vai estar ali com um monitor. Agora, para vir jogar, para frequentar, para ver jogos, que vai estar, que a gente tem uma televisão que está sempre passando jogos dos campeonatos brasileiros, do Campeonato Paulista, do futebol de mesa, ela está aberta para tudo. Então, quer dizer, é um clube onde as pessoas podem frequentar. Muito em breve a gente vai ter uma pequena lanchonete aqui, que a gente vai poder fornecer lanches saudáveis. Então, o clube está se montando. Como toda e qualquer coisa, ele não veio pronto. Não é um produto pronto, é um produto que está sempre em processo de evolução. Então, a gente entende que a gente já está entregando uma estrutura já interessante, porque é o único clube hoje no Brasil, e principalmente o único clube no Brasil de futebol de mesa, que tem dentro desse clube um consultório de psicopedagogia e neuropsicopedagogia para atender pessoas atípicas. Né? Isso já foi dito lá no primeiro episódio, com a profissional que vai trabalhar com a gente aqui. Então, a FMC, a Liga Clube FMC, ela tem o dever, a responsabilidade de, antes de mais nada, ser uma instituição inclusiva. Né? A gente quer incluir pessoas atípicas à sociedade através do futebol de mesa. Então, inclusive, transformando, inclusive, fazendo o processo de evolução para um esporte de alta performance. A gente quer autistas, a gente quer pessoas neurodivergentes praticando esporte em alto nível, competindo, representando a cidade, representando o estado em competições estaduais, municipais e nacionais. E agora com papo de futuro. O que você pretende fazer para crescer o esporte? Até onde você pretende levar o esporte? A gente já de antemão, a gente já está indo nas escolas, tanto da rede privada quanto da rede pública. A gente já fez algumas apresentações numa escola estadual aqui no município, no próprio bairro aqui da sede. Eu acho que tem uma importância significativa apresentar a modalidade para apresentar a modalidade para a comunidade local do bairro, né? A gente foi numa escola estadual, ficamos lá 3 dias praticamente, conversando, mostrando o esporte, fazendo a palestra. A gente acabou de produzir um documentário contando um pouco sobre quem somos e mostrando um pouco sobre a modalidade. Já nessa escola, a gente já deu 6 bolsas seis bolsas integral, onde esses 6 alunos que tiveram interesse, né, de conhecer, porque a gente fez uma dinâmica lá, que em cada palestra, de cada turma, a gente perguntava quem gostaria de receber, de pegar a ficha de inscrição. E dessas palestras, 6 alunos tiveram a iniciativa de pegar a ficha de inscrição. Bem, se a gente é uma instituição que valoriza a alta performance, a gente precisa inicialmente valorizar a iniciativa básica. E como é que a gente valoriza a iniciativa básica? Dando um diferencial. E ao invés deles terem a iniciativa paga e pagar a mesma coisa que quem não teve a iniciativa paga, isso não estaria incentivando, não estaria estimulando nada. Então, surpreendentemente, na última palestra, eu pedi para os professores quero deixar aqui agradecimento ao professor Juarez, de Educação Física, e à professora Adriana, que nos cederam o horário da aula deles para a apresentação das palestras, que procurassem os alunos que pegaram as fichas de inscrição voluntariamente e comunicassem que a FMC estaria dando uma bolsa integral. Então, eles vão passar 2026 inteirinho dentro da FMC sem nenhum custo.
Eles não vão pagar, eles vão ganhar a titularidade de sócio e não vão pagar as mensalidades, como qualquer outro associado irá pagar. Por quê? Porque é isso, que a gente quer estimular que os jovens tenham iniciativa própria, que eles estejam dispostos. Eu sempre dizia lá na palestra que é o seguinte, que quem tem coragem de dar o primeiro passo para o abstrato, dar o primeiro passo para o vazio, né? Eu dei um exemplo também do saltar de paraquedas. Ninguém sabe o que vai acontecer. Eles têm a confiança de que as cordinhas do paraquedas vão funcionar, mas certeza ninguém tem. Ninguém pode dizer que vai acontecer isso. E mesmo assim, todas as pessoas que gostam de saltar de paraquedas saltam do avião para experimentar essa sensação. Então, eu perguntava para lá quem tem iniciativa de dar o primeiro passo para o vazio, dar o primeiro passo para o abstrato, porque na verdade ninguém sabe o que vai acontecer. A gente planeja, a gente administra, a gente tem um direcionamento para onde a gente quer chegar, mas ninguém sabe. Então eles ganharam essa bolsa. Outro projeto que a gente tem, além do projeto público, é o projeto privado, que a gente está indo nas escolas como atividade extracurricular terceirizada. Então a gente já fechou com algumas escolas, vai ter o futebol de mesa como atividade escolar, né? Atividade extracurricular, mas uma atividade escolar, diária. Então, quer dizer, o Instituto Borges de Educação já está fechado com a gente está fechando já, bem adiantado, com o Colégio Juvencio, eu tenho reuniões com outras instituições de ensino. Então a gente tá bem adiantado nessa parte privada. E tem a rede municipal. A gente já viu e fiz para o secretário. Semana que vem eu tenho a resposta. De repente a gente vai ter algumas reuniões e acredito que a gente consiga colocar também o futebol de mesa em algumas escolas da rede municipal. A coisa está andando ao ponto de que a confederação, através do seu vice-presidente da regra dos toques, me pediu para que o mais rápido possível eu organizasse um campeonato estadual, individual, né? Então a gente já tem o planejamento de organizar o campeonato estadual da regra dos toques aqui na Bahia, o primeiro campeonato. E o clube já se antecipou em 2030, que é logo ali, é rapidinho, são apenas 4 anos, 2030 sediar a Copa Nordeste. Então, em 2030, ainda não está fechado isso, mas a gente é uma das pré-candidatas, né? A Vitória da Conquista é uma das pré-candidatas, através da Liga Clube FNC, de sediar uma Copa tão importante que é a Copa Norte-Nordeste, onde vários clubes da região Norte-Nordeste vão visitar a Vitória da Conquista, porque para a competição Copa Norte-Nordeste. Então será um feriadão, normalmente de 3, 4 dias, que acontece a competição, com em torno de 30 mesas, né? Então a gente precisa sentar, conversar com os gestores da cidade para ocupar um ginásio, né? Ou até a própria escola privada que estiver fazendo parte, se tiver interesse de receber. Então a gente vai achar um lugar e vai organizar essa competição que é importantíssima no calendário nacional. Então é isso, a gente está querendo levar o futebol de mesa a lugares que a gente ainda não viu na região. A gente está num estúdio de TV que a gente já montou. A gente tem, além do estúdio de TV, a gente tem um espaço de transmissão de jogos, que muito em breve vai ser montado, e a gente quer levar para outras cidades. Mas isso são projetos que vão acontecendo conforme o decorrer, né, do planejamento, conforme o decorrer da aceitação do esporte na cidade. A gente sabe que o esporte ele é cativante, principalmente para os mais novos. Então, os mais cascudos, os adultos, normalmente só pratica aquele que já praticou em algum momento da vida. Mas a molecada não. A molecada você bota uma mesa, na mesma hora já se cria um círculo em torno dela
e todo mundo fica doido querendo participar. Então, fomentar o esporte é isso, né? Eu vejo muita gente falar em fomentar o futebol de mesa, mas muito preocupado com a categoria adulta. Não se fomenta esporte em categoria adulta. Todo esporte é fomentado pelas categorias de base. Então é importante, é extremamente importante, e isso é assim uma crítica, né? A nenhuma diretamente a nenhuma instituição, mas é uma crítica generalizada de que é preciso dar viabilidade, é preciso dar visualização às categorias de base. Hoje, para o futebol de mesa, é muito mais importante nós pensarmos que a categoria sub-18 precisa ter a categoria sub-15 e sub-18 cheias do que a importância de uma categoria adulta. A categoria adulta, as pessoas já jogam desde criança. E para crescer a categoria adulta é muito mais difícil, porque os adultos eles têm responsabilidades de adultos que muitas das vezes impedem essa participação, e quem nunca viveu futebol de mesa raramente opta pelo futebol de mesa como uma atividade esportiva, como hobby. Então, o futuro está na sub-15, na sub-18, porque aí é que vai começar a inchar, voltar o futebol de mesa a ser um grande esporte como ele sempre foi. E você pretende mostrar o clube ao mundo, o esporte, o futebol de mesa, levar para o mundo afora? É um projeto que a gente tem, como eu disse, são processos, né? A gente vem conversando com muita gente fora do país. As pessoas me perguntam, muita gente vem me perguntando como assim é um clube empresa, né? Como assim é um clube empresa de futebol de mesa. Muita gente não acredita, tanto é que a gente muito em breve está lançando no mercado uma mentoria. Eu sou formado em gestão desportiva, então a gente está lançando no mercado uma mentoria de como se criar uma liga, como se criar um clube, falando sobre pedagogia do esporte, falando sobre neurociência, sobre inclusão de pessoas atípicas. Isso acredito que até abril já está pronto. Então a gente já vai lançar esse material para as pessoas que têm interesse, e existe muita pessoa que tem interesse em criar um clube de bairro, um clube de rua, não importa o tamanho que você tenha, mas que não tem um script, não é formado, formado em gestão desportiva, não tem uma noção de como iniciar. Tem vontade, tem interesse, tem disposição de trabalhar, sabe que o futebol de mesa pode trazer retorno, mas não sabe quais caminhos seguir. Então, essa mentoria, ela está sendo produzida e vai ser entregue para quem tiver interesse. Então, a gente tem interesse em levar o futebol de mesa para outro patamar. Então, foi isso, galera. Muito obrigada, papai, pela entrevista. E continuem assistindo a gente. Vamos estar postando mais vídeos e fiquem ligados aí.